Olá pessoal, esse é o canal Mori Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. Hoje iniciaremos a nossa aula 2 aplicando as teorias de Gardner por meio de uma IA generativa. Bom, pessoal, será disponibilizado na descrição do vídeo esse arquivo editável no formato doc, no formato .docx, compatível com as versões do Microsoft Office, do Microsoft Word e também disponível em ODT para o pessoal que trabalha aí com o aplicativo LibreOffice Writer. Então, qualquer um dos dois aplicativos é possível abrir. Vou disponibilizar nos dois formatos, no formato ODT e também um outro no formato DocX para os aplicativos do Word. Pois então, a aula de hoje nós vamos utilizar uma inteligência artificial, nesse caso uma IA generativa. Eu vou utilizar o Google Gemini. Se vocês gostam do ChatGPT, do DeepSeek, fiquem à vontade para utilizar a IA de sua preferência. Por que eu estou utilizando o Google Gemini? Pela questão da familiaridade, tenho bastante hábito de usar essa IA. Eu sei que para cálculos matemáticos, para ter uma precisão maior, podemos utilizar o ChatGPT, que ele tem um índice de precisão um pouco maior. Nós podemos também, caso vocês gostarem, aí, podem utilizar o DeepSeek, que é uma IA chinesa, desenvolvida com um modelo bem semelhante. E quem gostar também, nós temos disponível o Microsoft Copilot, que é uma IA da Microsoft desenvolvida que tem como, pelo menos quando eu utilizava o Copilot, eu utilizava o ChatGPT como um dos motores para fazerem essas buscas da inteligência artificial. Então, vocês têm várias IAs disponíveis para essa finalidade. Caso vocês queiram. Então, se vocês quiserem utilizar a mesma que eu utilizo na aula, fique à vontade. Vocês vão aqui, está tudo pronto. Para que a gente não tenha que ficar digitando e perdendo tempo, eu deixei aqui para vocês, nesse arquivo que eu vou deixar disponível para vocês, nós temos uma definição de prompt, que prompt nada mais nada menos é do que uma instrução que nós damos a uma máquina para que ela realize uma tarefa. Toda instrução para essa máquina, para a realização de tarefas, é denominada prompt. O termo também pode ser usado em vários contextos, como programação, sistema operacional e inteligência artificial, que nesse caso é o que se aplica ao nosso modelo agora. Tudo bem. Esse nosso arquivo, editável, nós temos aqui, eu coloquei uma breve descrição das teorias de Gardner. Todos vocês que assistiram a aula 1, eu fiz uma descrição detalhada das inteligências múltiplas de Howard Gardner, teoria das inteligências. Nós temos diversas inteligências. E vamos trabalhar aqui alguns casos utilizando a IA, como que nós podemos fazer com que esse aluno possa ter uma facilidade maior de aprendizado. Essa aula ela serve tanto para o professor, para utilizar uma estratégia para o aprendizado do aluno, e também pode servir do aluno, que muitas vezes não tem um professor à sua disposição para tirar suas dúvidas, e a IA, essa IA generativa é uma ferramenta muito útil para que esse aluno, mesmo sem um professor, ele possa verificar qual é a melhor forma para conduzir o seu aprendizado, para facilitar os seus estudos, porque nós sabemos que nós temos dificuldades em algumas disciplinas, algumas matérias. Alguns alunos, dependendo do tipo de inteligência dominante, ele vai ter maiores habilidades e facilidades em algumas atividades, porém ele pode ter dificuldades em outras tarefas. Nenhum ser humano é 100% perfeito em todas as áreas. Na verdade, o ser humano ele vive em constante aprimoramento. E existem áreas que nós temos deficiências. E o objetivo
dessa aula é utilizar essa ferramenta de inteligência artificial como um recurso para minimizar, para que servir como algo de apoio para as pessoas que têm alguma determinada dificuldade. Então, vamos lá. Vamos abordar agora o nosso primeiro caso. Um aluno que tem como predominante a inteligência linguística, que tem dificuldade em cálculos matemáticos. Esse aluno tem dificuldade, vocês não vão precisar ir lá e vocês vão simplesmente pegar nesse material, ele é autoexplicativo. Aqui, ó, use esse prompt, copie e cole na sua IA generativa. Tudo isso que está em azul, vocês vão selecionar tudo isso, vocês vão copiar. Aquele comando que vocês já estão sempre sabendo. Ctrl C, Ctrl V. Nós já nascemos sabendo, né? Então, tudo bem. Copiamos aqui. Vou utilizar o Google Gemini. Vou digitar aqui, ó, Gemini. Se vocês quiserem o ChatGPT, fiquem à vontade. Inclusive, vocês até compartilhem se tiveram resultados melhores ou mais sofisticados ou piores utilizando o ChatGPT ou a sua IA de preferência. Ok? Então, vamos fazer aqui, vamos buscar aqui no Google Gemini. A minha net aqui não está cooperando muito, mas vamos lá para a gente poder trabalhar isso. Então, tudo bem. Enquanto isso, pronto. Agora que vamos clicar aqui na primeira opção que nós temos. Lembrando, pessoal, que o Google Gemini é uma IA generativa desenvolvida pelo Google e ela tem padrões, né, que também é muito conhecido como chatbot, né? Que é um recurso que simula opera por um sistema de machine learning, que vocês já viram na aula passada, toda a descrição, né? Opera por um sistema semelhante ao que nós dizemos de aprendizado de máquina, e isso a gente vai trabalhar bem aqui. Então, pois bem, vamos começar a nossa interação. Se você não tiver vai ser necessário que você tem que logar na sua conta do Google ou nas outras contas. Então houve uma demora maior aqui. Houve uma demora maior porque teve uma atualização, mas está tudo bem. Vamos lá. Pessoal, então essa aqui é a interface do Google Gemini. Vocês, para entrar no Google Gemini, vão logar na sua conta Google. Como a minha conta já está logada, já está tudo certo. Então, eu vou facilitar a vida de vocês. Tudo que vocês quiserem perguntar, vocês vão clicar, vocês vão fazer a pergunta de vocês aqui. E nesse caso, vocês não vão precisar fazer nada. Vocês só copiar. Já copiamos, vamos colar aqui, né? Então, olha só, usando a teoria de Gardner, qual seria a melhor estratégia para ensinar cálculos matemáticos para um aluno que tem como predominante a inteligência linguística? Vamos encaminhar. Então, pessoal, vocês fazem essas perguntas e automaticamente as respostas vão seguir aqui, né? Então, nós temos aqui sobre a questão fala sobre aqui a teoria das inteligências múltiplas e mostra algumas estratégias, como contar histórias, jogos de palavras, debates e discussões, escrita e leitura, analogias. Então, existem aqui várias estratégias que você, professor, pode utilizar na sua didática para que esse aluno por exemplo, que tem esse aluno que tem como predominante, como se a gente retornando a nossa situação aqui. Esse aluno que tem a inteligência linguística como predominante e tem dificuldade em cálculos. Então, nós temos aqui algumas abordagens que podem ser feitas utilizando essa IA. Perfeito? Agora que nós fizemos isso daqui, vamos explorar algumas outras alternativas. Segundo caso, um aluno que tem como predominante a inteligência lógico-matemática e com dificuldades em interpretação de texto. Vocês vão selecionar isso daqui, Ctrl C, e vamos lá e vamos colar aqui. Pronto.
Então, tudo bem. Para essa pessoa com inteligência lógico-matemática predominante e dificuldade nesse caso com a leitura, então nós temos aqui algumas estratégias. Estruturação do conteúdo, esquemas e diagramas. Né? Normalmente nós temos aqui vários passos. Eu não vou ficar lendo isso, porque isso é o resultado da IA, mas o que eu estou mostrando para vocês é que vocês podem criar, vocês podem interagir com essa IA, vocês podem pedir para que ela, por exemplo, aborde de uma forma mais... Se vocês identificaram, por exemplo, uma estratégia que funciona melhor, vocês podem interagir com a IA, perguntando, por exemplo, assim, como que ela como que tá essa... Dá um exemplo prático, por exemplo, de como esses esquemas diagramas podem auxiliar esse aluno no uso assim no seu aprendizado. E se vocês forem observar toda essa estrutura que nós temos aqui na própria IA, a maneira como ela responde é uma maneira muito técnica. Eu não sei se o resultado que vocês estão tendo com o ChatGPT seja talvez um resultado um pouco melhor. Você pode até testar esse prompt em várias IAs e verificar qual é o melhor método. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o nosso terceiro passo. Terceiro caso. Aluno com inteligência musical predominante com dificuldades de aprender matemática. Vamos utilizar o prompt aqui, só basta fazer o nosso passo lá, né? Copiar e colar. Então vamos lá, vamos utilizar essa pergunta e vamos colar ela aqui. Certo, pessoal? Então, aqui tem a estratégia, né, para um aluno com predominância na inteligência musical. Então, como que ele vai poder aprender a matemática de uma maneira mais eficaz? E aí estabelece aqui para uma relação com frações, a questão do ritmo e dos padrões. Nós temos aqui questão de padrões e sequência. Observem que existem toda uma forma, né, diferente dessa abordagem. Eu deixei muito claro, pessoal, aqui na minha descrição, que a base da teoria de Gardner, que é o que nós exploramos, que é uma teoria que eu gosto bastante de utilizar. Eu faço tento, quando vou criar o meu material didático, porque eu também sou professor, tento explorar bastante essa teoria de Gardner, e eu interajo com a minha inteligência artificial, com o Google Gemini, com as outras IAs, para que eu tenha esse meu resultado. Então, pessoal, para que a gente não fique uma coisa muito repetitiva, eu deixei aqui para vocês, né, alguns prompts que eu criei, porque eu já tenho o hábito de interagir bastante com o Google Gemini, sempre tenho o hábito de utilizo bastante para fazer resumos, para criar slides. Eu pego o material em um PDF e normalmente eu vou criar os slides para uma aula, eu peço para que faça para mim, que o Google Gemini faça para mim todo esse slide, estruturar o conteúdo de uma forma que fique bem compreensível, que os slides fiquem limpos, que não tenha o texto não fique muito poluído, que tenha imagens que estejam coerentes, que tenham imagens que tenham coerência com aquilo que está sendo falado na apresentação. Inclusive, aquela apresentação que vocês viram, que eu produzi lá na aula anterior, todo aquele slide, eu produzi, né, o texto, todo o conteúdo, eu produzi interagindo com o IA. Colocava o conteúdo e pedia para que retornasse para mim, criasse um slide daquele jeito. Então eu vou deixar para vocês, você professor, você aluno que se identifica com algum tipo e tem alguma inteligência, nós temos vários casos aqui, né, por exemplo, aqui o aluno que predomina a inteligência naturalista, com dificuldades em disciplinas envolvendo cálculos. Então nós temos vários passos aqui que você pode ficar à vontade, copia, cola e você teste isso para que você veja os resultados que você encontra, ok? Então, só para deixar claro para vocês, essa primeira etapa é o foco na estratégia didática. Aqui vai mostrar a melhor abordagem didática. Mas agora,
uma coisa é importante. Vamos agora para a nossa segunda etapa da nossa aula, que é o foco na criação de conteúdos de aprendizado. Bom, eu apresentei para vocês a teoria das inteligências múltiplas e aqui em cima, né, eu fiz um breve resumo. Falando sobre a teoria de Gardner e aí eu deixei tudo isso, né, esse conteúdo aqui para que vocês revisassem o que foi tratado na aula anterior. Então, já que agora a gente está trabalhando isso, então vamos lá. Suponha que você está estudando, né, o seu professor deixou para você um material, mas você não tem nenhuma questão. Ou então você, professor, recebeu um material da escola e esse material não tem nenhuma questão para o seu aluno. E você quer preparar ele ou quer criar questões idênticas àquilo que vai ser cobrada na sua prova. Então, nós temos aqui... Houve um pequeno... Pessoal, desculpe aí a pequena intervenção, estou atualizando um programa. Mas tudo bem, vamos lá. Você pode utilizar alguns prompts para você extrair algum conteúdo que você deseja. Por exemplo, eu vou pegar esse texto da teoria de Gardner aqui. Já que nós temos material, vou selecionar aqui. Você vai ter o seu material em PDF, a sua apostila em PDF da faculdade, né? O material disponível para você. Então você vai copiar aquele conteúdo que você, por exemplo, quer testar o seu conhecimento. E fique claro, pessoal, que existe limite de caracteres para vocês colarem ali no Google Gemini, no ChatGPT. Para vocês colocarem um texto muito grande, então é bom você fracionar esse conteúdo se você for copiar e colar. Então eu copiei aquilo ali, né? Aliás, perdão pessoal, eu deveria primeiro ter copiado esse. Como criar questões de múltipla escolha? Você vai criar dessa forma aqui, ó. Elabore uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas, fazendo um breve comentário sobre a questão, com base no conteúdo seguinte, ou no seguinte conteúdo. Vamos colocar aqui, eu vou copiar e vou colar aqui. Muito bem. Vou colar aqui. E qual é o conteúdo? O conteúdo, você vai lá no seu material em PDF e você vai colar o material, você vai copiar e colar a parte do material em PDF que você quer fazer essas perguntas aqui. Nesse caso, a nossa pergunta será sobre a teoria das inteligências múltiplas aqui, e eu deixei isso daqui justamente para facilitar o nosso trabalho. Lembrando que isso poderia estar num PDF, vocês podem utilizar aquele arquivo em PDF que eu disponibilizei para vocês na aula anterior, também para fazer essas perguntas, sem problema nenhum, ok? Então vamos lá. Feito isso, vamos voltar aqui no Google Gemini e vamos clicar aqui, ó, Ctrl V, perfeito. Elabore uma questão e agora olha o retorno aqui. Tudo bem. Então nós temos aqui, né, uma questão de múltipla escolha e um comentário. Então aqui pergunta, é gerada essa questão, né, o indivíduo que demonstra facilidade em reconhecer padrões da natureza, classificar plantas, isso aqui já está nos denunciando qual que é, né? Todo mundo sabe, né, padrões da natureza, plantas, isso é inteligência naturalista. Tudo bem. E aqui, para que você tenha elaborar isso daqui e criar um gabarito com mais detalhes, mostrando para o aluno o porquê daquela resposta, aqui tem um breve comentário sobre a questão. Observe, vocês estão observando esse editar texto aqui? Vocês podem aproveitar o prompt que vocês criaram, vou clicar aqui, né? Vamos lá para cima, você pode navegar e modificar esse prompt. Suponha que você tenha errado um pequeno detalhe, você não queria criar uma questão, você na verdade queria criar 3 questões de múltipla escolha. Aqui nós especificamos a quantidade de alternativas e assim, ok, perfeito. Então vamos lá, feito isso daqui, vocês já fizeram, vamos clicar em atualizar. Então nesse caso eu atualizei e nós temos aqui, ó, temos a questão 1, né? Aqui a resposta correta, o breve comentário sobre ela.
Temos aqui a questão número 2. Nós temos aqui, né, todas as opções. Um breve comentário. Então, essa ferramenta, pessoal, é uma ferramenta útil. Você, por exemplo, aluno, você está estudando um material, está estudando um código, você estudante de direito, que não tem ideia de como essa prova vai sair, você pode simular questões. Observe que normalmente quando você fornece o conteúdo, uma fração desse conteúdo, é muito legal que você pode testar o seu conhecimento, porque a melhor forma de se preparar para uma prova ou um exame é executando um simulado. Essa é uma das formas mais eficazes. E assim, você pode utilizar dessa ferramenta para fazer todos esses questionários e facilitar a sua vida. Então vamos agora voltar aqui, vamos voltar para o nosso outro prompt. Por exemplo, se você quer criar questões verdadeiro ou falso, você está querendo estudar para aquele concurso do CESP, né, onde nós temos certo e errado, ou vocês, por exemplo, querem, né, colocar questões do tipo verdadeiro ou falso, esse prompt aqui pode ser bastante útil. Vamos copiar aqui, né, elabore 3 questões. Vamos aqui, ó. Eu coloquei aqui 3 questões, mas vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. Vamos colocar aqui, vamos copiar. Vocês vão pegar aqui, ó, copiar essa questão. Vamos aqui no nosso Gemini e vão colar aqui. Feito isso, vamos pegar aquele texto que a gente já está habituado com ele. Vamos pegar esse texto. Seleciona e aí vamos colar aqui. A mesma vocês ao contrário de mim farão. Como a questão de VOF é verdadeiro ou falso, ela é muito curta, eu vou pegar mais. Eu vou pedir para fazer umas 8 questões. Pedir para fazer 8 questões. Que como elas ocupam um pouco espaço, então nós temos aí. Certo. Então tá aqui a sua questão, verdadeiro ou falso, segundo Howard Gardner, a inteligência, e aí tá. Tudo bem, aqui tem a questão 1, aqui nesse caso ela é falso, nesse caso aqui nós temos uma opção verdadeiro. Então tá aqui, muito bom. Vocês precisam criar a questão, só basta copiar e colar aonde vocês estiverem e pronto, tá tudo certo. Então nós temos aqui toda a prova, nós temos aqui um comentário sobre cada questão. Com esse prompt você consegue criar as coisas dessa forma aí. Depois contem para mim nos comentários o resultado do ChatGPT, que costuma ser um resultado bastante preciso e bacana também, eu gosto de utilizar. E vocês podem testar também lá no DeepSeek ou na IA de sua preferência. Conte você aí nos comentários se você tem alguma inteligência artificial preferida e qual vocês tiveram melhor resultados. Tudo bem, então já aprendemos a criar questão do tipo verdadeiro ou falso. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar outro tipo de questão. Nós temos aqui como criar questões dissertativas. Questão dissertativa são aquelas que nós normalmente onde nós vamos explorar do aluno a capacidade dele um entendimento mais amplo, né? Normalmente é uma opinião fundamentada. Então, vamos pegar isso daqui. Por a questão dissertativa ser um pouco mais, normalmente colocar alguma coisa mais argumentativa, normalmente é uma questão que o aluno utiliza mais palavras para, então ela tem que ser feita de uma forma diferente. Vamos copiar esse prompt e vamos colar aqui e a mesma coisa nós vamos colocar do conteúdo. Vamos pegar aquele conteúdo e assim vocês vão trabalhando cada um de vocês com aquilo que vocês trabalham melhor, com o seu conteúdo, e aí vamos ter resultados diferentes.
Então eu vou colocar aqui, eu acho que eu elabore 3 questões. Muito bem, está tudo certo aqui, vamos rever o resultado. Então olha só, então nós temos aqui a questão número 1. Descreva como a teoria das inteligências múltiplas pode ser aplicada em um ambiente educacional para promover um ambiente eficaz e inclusivo. Forneça exemplos. Aqui nós temos aqui um breve comentário sobre um breve comentário que normalmente mostra algumas coisas, alguns tipos de alguns elementos, alguns argumentos que são relevantes de cada uma das inteligências que os alunos podem te dar como resposta. E é legal que você, aluno, quando você também faz esses mesmos passos, você já vai entendendo mais ou menos o que um professor, quando elabora uma questão dissertativa, o que esse professor espera de você. Que muitos dos professores de hoje têm muitas tarefas no dia a dia. Né? Fazemos muitas coisas, temos muitas obrigações e devido a essa vida muito atribulada do professor, de plano de aula, então acaba que o professor tem que recorrer a alguma ferramenta para fazer uma avaliação, mas uma avaliação que esteja de acordo com o nível e a dificuldade do material didático que é disponibilizado para esse aluno. Tomar muito cuidado, porque às vezes podem retornar questões, por exemplo, de concursos que já foram adotadas em bancas de concursos públicos, com nível de dificuldade que está muito superior àquilo que normalmente está ali no material didático que é disponibilizado para o aluno. É claro que nós podemos utilizar alguma questão para estimular esse aluno tipo assim, a um pensamento crítico, um pensamento analítico, mas deve-se levar em consideração, ao elaborar a questão, o nível da dificuldade e a qualidade do material didático disponível. Ok? Então, assim, é bom sempre levar em consideração isso e não tratar aquilo que vem, por exemplo, tratar tudo como se todas as questões, eu simplesmente vou copiar daqui e vou colar na avaliação. É importante dar uma analisada para verificar a qualidade do conteúdo. Lembrando que as inteligências artificiais, elas não são 100% corretas em tudo que elas fazem e elas podem apresentar erros. É claro que elas estão ficando cada vez mais assertivas. Principalmente o ChatGPT, que é considerado uma das IAs mais assertivas que nós temos. Principalmente na versão paga, né? Que ela ainda acaba tendo uma capacidade ainda maior, uns motores mais eficazes para retornar os resultados. Então nós temos aqui, discuta com a teoria das inteligências, como a teoria das inteligências pode influenciar a forma como avaliamos o potencial. Então nós temos aqui comentários sobre aquilo que pode se esperar como resposta. É claro que numa questão dissertativa as pessoas abordarão de uma forma diferente, né? Os seus argumentos, as palavras são diferentes para explicar, porém é bom levar em consideração que esses comentários podem servir de base para que vocês façam uma análise bem feita, uma análise de alguns argumentos que com certeza constarão na resposta aí dos alunos. Então vamos lá. Agora que nós já fechamos isso daqui, nós podemos existem também alguns tipos de pergunta que são as perguntas diretas, do tipo resposta curta. O que são essas perguntas diretas? Normalmente são aquelas perguntas que nós já temos a definição. Ao invés de perguntar, por exemplo, em vez de eu perguntar, ou, por exemplo, para o aluno dissertar sobre a inteligência naturalista, por exemplo, eu dou a definição daquele tipo de inteligência, algum caso em que aquela inteligência é o modelo correto, e peço que o aluno, por exemplo, me fale, né, como diz assim, que ele escreva qual é a inteligência abordada, por exemplo, naquela questão. Então, para isso nós temos esse prompt aqui. Vamos aqui copiar, vamos colar
Elabore, eu vou colocar 3 perguntas, a mesma coisa, vou copiar lá o meu textozinho lá em cima. E a gente vai testar tudo isso. Ok? Então copiamos. E vamos colar lá então no nosso chatbot aqui. Ok? Então, perguntas diretas. Observa aqui, ó. Quantos são os tipos quantos tipos de inteligência Gardner identificou em sua teoria? Aqui é uma resposta bem curta. Aqui até no comentário até fala sobre as que são disponibilizadas aqui. Ok. Pergunta 2. Qual a inteligência relacionada à habilidade de compreender e interagir efetivamente? Então, esse tipo de perguntas diretas são aquelas que possuem a resposta curta, ok? Então, nós temos alguns exemplos aqui que pode ser feito. Se por exemplo, eu posso elaborar um teste com várias perguntas, por exemplo, com perguntas de múltipla escolha, perguntas dissertativas, perguntas diretas, e também podemos fazer vários tipos de questões, que de uma forma que o aluno possa trabalhar bem a prova, ser avaliado de uma forma e então o professor tem uma forma de criar essa avaliação bem sofisticada. Ok. Feito isso aqui, agora que nós já abordamos todos esses assuntos, vamos então para um tipo de questão diferente, que pode também você, professor, caso você queira abordar, é interessante também. Então, nós temos aqui, ó, temos uma questão do tipo associação. Essa questão de associação, ela funciona da seguinte forma. Nós temos normalmente uma coluna de um lado e nós temos uma coluna de um lado e outra coluna de outro. Nessa primeira coluna, normalmente nós temos as definições, as respostas mais curtas, né? As definições aqui, ó, linguística, lógico-matemática, espacial. E aí depois nessa coluna 2, eu vou responder, normalmente esses parênteses que vocês estão vendo, eles ficam vazios para que o aluno possa fazer a correlação. Então nós temos 3 alternativas de um lado e nós temos 5 opções possíveis para que esse aluno possa fazer a sua, como dizer assim, colocar os números. Por exemplo, o aluno vai colocar o de 1 a 3 e vão ficar 2 parênteses desse aqui, vão ficar 2 alternativas sem, né, nesse caso, nenhuma marcação. Ok? Então, como que vai ficar essa situação? Habilidade de criar linguagem eficaz, fala da linguística. Então, aqui nós temos o gabarito da questão. Então, olha só como que nós faremos esse prompt. Vou pedir para criar 3 questões, você pode pedir quantas vocês quiserem, de associação sobre o conteúdo seguinte. Aquele conteúdo que vocês viram, ele será colado aqui, nesse espaço, certo? E aí depois nós temos que colocar, a questão deve ter o seguinte formato, e vocês vão colocar todo esse formato, vão copiar até o gabarito. Então vai retornar para vocês a questão de diversas formas. Isso é um tipo de questões de associação. Também é muito legal que ela pode ajudar o aluno de alguma forma a testar o seu conhecimento. E coloca aqui também duas opções a mais. E essas opções a mais, então, esse aluno tem uma probabilidade maior de acertar essa questão, né? Pelo menos uma delas. Então vamos lá, vamos copiar isso daqui, vamos copiar o nosso prompt e vamos colar aqui. Vamos colar, tá vendo aqui, ó, colar o texto ao conteúdo sobre o qual você quer extrair as questões. Vocês vão pegar isso daqui, vocês vão apagar isso, certo? E vocês vão colar o conteúdo aqui. Aquele texto que vocês vão colocar, vocês podem colocar aqui. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês. Vamos pegar o nosso... Vocês já sabem o nosso texto base. Vou pegar aqui.
Façam esse teste com os conteúdos que vocês vão estudar para a prova. Eu tenho certeza que vocês conseguirão criar um questionário com muita qualidade, com questões de níveis de dificuldades variados, começando por questões mais fáceis e depois aprimorando. Tenho certeza que vocês vão conseguir criar um simulado e testar o conhecimento para saber se vocês estão bem para a prova, em que tema e em quais temas você deve reforçar o seu estudo. E assim nós temos aqui, ó, pessoal. Temos aqui, ó, essa questão de associação, a primeira coluna relacionando. Olha aí que legal. Pessoal, houve um pequeno problema aqui pelo que eu estou observando. Tá vendo aqui que o gabarito está meio estranho? O gabarito dessa segunda questão aqui parece estar estranho. Tá vendo? A associação da coluna 1, A2 e A3 está de uma forma. Só para mostrar para vocês que é possível que a IA também erre. Deixa eu pedir novamente aqui, ao invés de 3 questões. Vamos pedir aqui 4 questões. Vocês aí que utilizaram o ChatGPT, verifiquem se ele retornou um resultado melhor. Vamos lá. Então, observe que está tendo alguma coisa aqui diferente. 2, 1... tem alguma coisa aqui que... Agora uma coisa está ficando estranha. Que todas elas aqui... Essa primeira aqui... Nós temos essa aqui está dando errado. Mas vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo, vamos pedir aqui, nós temos o segundo passo aqui da nossa atividade. Vocês vão colocar aqui, ó, alterne a posição das definições da coluna 2. Vamos colocar aqui. Alterne a posição das definições da coluna 2. Então, vamos lá. Eles vão fazer essa alteração, então. Então, aqui musical. Tá tendo algum problema. Pelo menos na questão aqui, ó. Na questão 1 aqui tá dando um problema, certo, pessoal? Verifiquem o resultado aí. Mas nós já sabemos aqui a capacidade de compreender e interagir pessoas. Isso aqui está totalmente errado. Ah, tá. Aqui está correto, tá, pessoal? Então, houve pequeno problema. Tá vendo, pessoal, que vocês não podem confiar 100%? Olha só. Coluna 1, musical. Capacidade de compreender e interagir com pessoas. Isso aqui não tem nada a ver. O gabarito está correto. Tá vendo aqui? O gabarito está correto. Realmente, isso aqui é a questão número 3. Então, observem bem quando vocês forem fazer, porque pode acontecer o gabarito está correto. Realmente está coerente aqui, ó. Habilidade de usar o corpo de maneira habilidosa e coordenada, 2 e 1. Mas aqui, na coluna 2, a associação foi errada. Tá vendo? Então, observem bem para que não tenha problemas. Eu pedi para alternar, por quê? Porque muitas vezes vocês vão utilizar algum padrão e vocês têm que ficar, para não ficar sempre repetindo as mesmas alternativas, que, por exemplo, se vocês vão pedir para criar questões de múltipla escolha, vocês têm que alternar a resposta. Às vezes, por exemplo, se de repente você pede 5 e todas elas são a resposta na letra B. Então é necessário observar essas coisas. Vocês vão melhorar no uso dessa inteligência, no uso do trabalho com essas inteligências aí, somente praticando. Vocês têm que criar descrições detalhadas ou vocês podem pedir para que a instrução faça um prompt, crie um prompt que melhore eu não sei criar questões de múltipla escolha. Você vem aqui e coloca aqui, ó, elabore um prompt para criar questões de múltipla escolha, com 5 alternativas.
Se você está com dificuldade, você pode descrever o que você quer e pedir para elaborar um prompt dessa tal finalidade. Então vamos lá, vamos aqui, ok, está demorando um pouco. Tá, então olha só, crie aqui questões de múltipla escolha, as questões devem ter, fala sobre aí. Então assim, aqui nós temos uma possível, uma forma de vocês criarem aí, por exemplo, ok? Então, essa daqui é uma das formas aqui. Eu criei esses prompts, mas vocês podem criar também os de vocês aqui. Agora, só para a gente finalizar a nossa aula, e vocês podem treinar isso na prática, como tornar compreensível textos complexos, jurídicos ou de linguagem técnica. Isso daqui é muito importante. Então, vocês vão pegar esse prompt aqui, vamos copiar isso daqui. Ok? Torne o texto seguinte mais prático, didático e compreensível. Tá, pessoal, continuando aqui então, vamos entrar aqui vocês entram no Google e pesquisem lá sobre a Constituição Federal, lá no site do Planalto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tornar de uma forma mais compreensível, mais didática, o conteúdo do artigo 5º da Constituição. Vou pegar aqui todo esse conteúdo e vou colocar lá. Então vamos colocar tudo bem que nós temos um desdobramento grande, não vou pegar ele por completo, vou pegar ele aqui até o inciso número 27. Vou copiar e vou colar ali para que o geme. Então observem aqui, ó, torna o texto seguinte mais didático, adaptando a linguagem para tornar mais claro, objetivo e compreensível. Tudo bem que a Constituição não é dos projetos mais... A Constituição Federal não é a Constituição Federal não é considerado um dos textos mais complexos, mas ela não é... muitas pessoas não estão familiarizadas com o linguajar jurídico. Existem leis mais complexas, existem manuais técnicos dos quais nós não temos um conhecimento daquela área específica. Você, por exemplo, que não está compreendendo bem, por exemplo, o manual de como funciona um determinado produto, vocês podem utilizar aqui. Então nós temos aqui, né, o retorno, que é o artigo 5º, seus direitos e deveres básicos, fala que todos são iguais, e aqui então nós temos de uma forma muito mais didática do que o texto do próprio artigo, nós temos uma maneira mais, uma linguagem muito mais clara para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Então aqui foi abordado vários elementos, nos incisos, e aqui uma linguagem muito mais clara do que o texto da lei. Esse prompt que eu passei para vocês pode ser também utilizado para várias, e você pode ainda tornar esse prompt ainda muito mais refinado. Vocês podem, por exemplo, você que é um aluno que de repente gosta de esquematizar as coisas, colocar tudo no formato de um passo a passo, você pode dar instruções. Esses são alguns modelos para vocês que eu espero que eu tenha ajudado bastante, né, você professor, você aluno, a criar alguns conteúdos. Aqui é só um modelo, eu tenho aqui para vocês esses modelos, a partir disso daqui vocês vão interagir com a inteligência artificial, vão interagir em cada uma dos chatbots que vocês têm preferência e vão ter um resultado totalmente diferente. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem conversar com o arquivo em PDF, trabalhar com o arquivo em PDF no DeepSeek. Se você tem um questionário para responder, você tem uma tarefa que o seu professor passou, no seu curso você que é o estudante, você é um estudante online, o estudante EAD, quer responder, por exemplo, um questionário que o professor passou, você tem ali uma ferramenta muito eficaz que é a IA DeepSeek. A DeepSeek é um tipo de inteligência artificial que você pode interagir com o seu PDF, extrair um resumo e ter um conteúdo bem estruturado. É muito bacana mesmo e todos vocês vão gostar bastante.
Então, pessoal, por hoje é só. Deixe o seu like, inscreva no canal, que em breve postarei mais vídeos que são com algumas dicas de assuntos que são muito relevantes para vocês e que possa também facilitar a vida de todos. Eu sei que nós temos vídeos muito mais aprimorados, né, no YouTube sobre esse assunto, mas muitas vezes a abordagem é para um usuário que já tem alguma experiência. Então, por meio desse vídeo, o meu público-alvo são as pessoas que não têm muito conhecimento sobre essa inteligência, está começando a dar os seus primeiros passos e querem utilizar essas ferramentas para conduzir um estudo mais eficaz, ter uma organização maior do conteúdo, e isso pode poupar muito tempo de vocês, tempo que vocês precisariam fazer análises muito detalhadas, mas lembrando que a inteligência artificial o objetivo dela não é substituir o ser humano, e sim ser uma ferramenta eficaz e que possa ser com uma fluidez tão natural que vocês possam observar e verificar uma linguagem compreensiva, né, de uma forma que você consiga melhorar a sua capacidade de aprendizado e aprender de uma forma personalizada, utilizando a sua inteligência predominante, e também, caso esse material não esteja disponível para o seu tipo de inteligência predominante, você possa interagir de uma forma que esse aprendizado seja facilitado. Eu espero ter ajudado a todos. Um grande abraço e até a próxima.